Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Eita, glória, aleluia, paz seja convosco, amém? Amém? Aleluia. Quem trouxe a palavra do Senhor, abra comigo no livro de Mateus. Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, o capítulo de número 16. E aí você vai lá para o versículo de número 13. Mateus, capítulo 16, versículo de número 13. Se você encontrou, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor para mim e para você nesta manhã. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que deles desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém? E eu convido você a orar mais uma vez nesta manhã. Para isso, coloque sua mão mais próxima aí do seu coração. Espírito Santo de Deus, aleluia, graças te damos, ó Deus, por esta manhã que estamos aqui na tua casa, reunidos, ó Pai, em o nome de Jesus, para te adorar, para te louvar, bendizer teu santo nome, Pai. E este momento, ó Deus, nós estamos aqui, Pai, para ouvir a tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Por isso, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer o entendimento, o discernimento desta palavra aos nossos corações. Fique à vontade, Espírito Santo, em nosso meio. Fala conosco, Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, meus queridos, amém? Aleluia, glória a Deus. O texto que nós acabamos de ler é um texto que eu diria polêmico, né? E ao mesmo tempo controverso e talvez, pastor Wagner, até na maioria das vezes mal interpretado. Às vezes as pessoas leem essa passagem bíblica e não entendem muito bem o que está acontecendo, o que houve, o que ocorreu, por que foi assim, o que Jesus quis dizer. E às vezes a gente tira até interpretações erradas. Mas o fato é que quando a gente busca do Espírito Santo de Deus, o entendimento acerca das coisas que Ele quer falar conosco, a palavra de Deus se revela a nós. E nós começamos a ter um entendimento conforme o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Naquela época, Jesus estava ali com os seus discípulos, todo mundo, estavam todos próximos a Ele. E Jesus então começa a enviar as pessoas, os seus discípulos, de 2 em 2. Então enviou 6 duplos pastores. Não, tinham mais discípulos, né? Além desses 12 aí, os famosos. Mas ele começou a enviar então aqueles discípulos, e eles começaram a ir pela terra. E Jesus disse para eles assim, eu dou poder para vocês para curar, para expulsar demônio. Jesus começa a colocar então ali naqueles homens e naqueles discípulos dele ali, o poder do Espírito Santo para operar no meio do povo, segundo a vontade de Cristo, segundo a ordem do Senhor Jesus, com o direcionamento do Espírito Santo. Assim também Jesus faz com você, faz comigo. Nós somos enviados de Cristo nessa terra, e Ele diz que somos sal, somos luz. Para que vamos ser sal e luz, se não vamos fazer diferença?
Somos sal e luz nessa terra aqui, porque somos uma nação, nós somos um povo escolhido para ser também conhecido como homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Ah, pastor, que bênção, eu quero ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, assim como foi Davi. Mas o versículo continua falando que Davi era homem, segundo o coração de Deus, para fazer a vontade do Pai na terra. Então nós estamos aqui também para fazer a vontade de Jesus na terra, para fazer a vontade de Deus. E o que Deus escolheu você e escolheu a mim para fazer? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Lembra lá de Mateus 28, a grande comissão? Jesus disse que nós temos que ir por toda a terra pregando o evangelho a toda criatura. Ele não disse assim: pastores, ide e pregai. Ele não disse assim: levitas, ide e pregai, levai o evangelho. Ele não disse assim: os diáconos, ide e levai. Não, mas ele disse para todos, para você, para mim, para todos nós, para nós irmos e levarmos o evangelho de Cristo. Falar dele, falar do amor de Deus. E assim foi os discípulos, de 2 em 2. Cada um para uma cidade, cada um para uma região. E lá chegando, eles começaram a deparar com situações, deparar com momentos que estamos sujeitos a encontrarmos aí fora. Chegaram lá então, de repente chega ali Pedro e João, não sei, talvez estava ali Tiago, eu não sei quem estava ali naquela dupla, mas certo é que chegava uma dupla naquele lugar e tinham pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas possessas, precisando de livramento. E aí os discípulos chegavam ali, segundo os ensinamentos de Jesus, eles estavam vendo. E começava: Jesus fez assim, Aí chegava lá, impunha a mão nas pessoas, orava, as pessoas eram curadas. Aí outra dupla chegava lá no lugar, tinha uma pessoa e talvez ali endemoniada, e vinha todo doido e tal, e os discípulos erguiam as mãos e oravam, expulsavam os demônios. Eles começaram a operar maravilhas no meio do povo. Não pela sua força, o poder deles, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus que estava operando na vida de cada um deles. E as pessoas ficavam admiradas, e todo mundo ficava: olha, o que é isso? E o povo falava: não, estamos aqui em nome de Jesus. Jesus nos enviou, Jesus está fazendo isso, Jesus está curando. Isso que nós fizemos aqui não é nada perto do que Jesus faz, não é nada nem longe, nem a sombra do que o Senhor Jesus Cristo está fazendo no meio do povo. Nós estamos aqui para falar dele, para trazer o evangelho dele. Vem conosco, nos sigam, vamos voltar para Cristo, vamos lá para vocês conhecerem. E aí depois que passou o tempo, os discípulos reuniram novamente com o Senhor Jesus. Eles voltaram. Aí chega esse momento, e Jesus então vira para cada um deles e fala: e aí, como é que foi? Como é que foi quando vocês foram por todos os lugares? E eu fico imaginando os discípulos naquela época, talvez até se fosse você e eu também ficaríamos assim, né? Eu fico imaginando eles todos felizes. Não, Jesus, o senhor não sabe o que aconteceu. Pai, olha aqui, Jesus, nós somos naquela cidade assim, assim, assado, e aconteceu isso, e fizemos assim conforme o Senhor nos ensinou, falamos do teu nome. Ah, Jesus, tinha pessoas sendo curadas na hora. Jesus, não, Jesus, você não sabe, nós estivemos em outro lugar assim, assado, nós impunhamos as mãos e os demônios batiam em retirada. Jesus, fizemos tudo conforme o Senhor nos ordenou. Mesmo Espírito Santo pode também fazer através da sua vida, através da sua vida que está nos assistindo. Talvez você está me vendo agora, eu não sei o dia nem o horário, mas eu quero dizer para você que o mesmo poder que operou naqueles discípulos naquela época, ele é o mesmo que opera até hoje e vai operar para sempre. Deixa o Espírito Santo de Deus agir em você. Pastor, eu não sou digno de nada. E não somos mesmo não. Mas é pela graça do Senhor. Ele nos envia, e através do poder que há no nome de Jesus, você vai erguer as suas mãos e pessoas serão curadas. Você vai erguer suas mãos, orar, e no nome de Jesus os demônios têm que saírem. O Senhor escolheu a você, escolheu a mim para isto, para nós levarmos o evangelho dele, para continuarmos a obra de Cristo nessa terra.
E aí Jesus então vira para eles e fala: ei, que bênção que isso tudo aconteceu. E o povo? Vocês falaram de mim para o povo? Vocês falaram quem eu sou para o povo? Vocês falaram de mim? Vocês foram lá, operaram maravilhas, aleluia, glória a Deus. Mas falaram de mim? Vocês falaram de Jesus? Será que nós temos falado de Jesus? Será que nós estamos falando do Cristo? Será que estamos realmente falando do Senhor Jesus Cristo? Ai, está ficando careta, pastor. Está ficando fora de moda. Quem foi que te falou isso? Nós temos que falar do Senhor Jesus. Nós temos que falar desse amor todo o tempo. E de pregar o Evangelho, irmão. Fala dele. Desperta o interesse nas pessoas. Desperta aquela sede que só pode ser saciada por Jesus Cristo. Vocês têm falado de mim para o povo? Será que estamos falando de Jesus para o povo? Às vezes a gente está negligenciando, falamos de tantas coisas. Estamos falando de pandemia, estamos falando de política, estamos falando de beleza, estamos falando de tanta coisa. Tem esses agora, como chama, influencer digital. Falam-se de tantas as coisas, mas e de Jesus? Será que tem alguém falando ainda de Jesus Cristo? Vamos deixar para o pastor. Isso é função do pastor? Não, não é função do pastor. A função do pastor é cuidar. Mas a função de pregar Jesus Cristo é sua, é minha, de todos nós. Fala mais de Jesus para as pessoas, irmãos. Um arroz com feijão bem feito, ele é melhor do que qualquer comida sofisticada. Aí as pessoas falavam empolgadas para ele: não, mestre, as pessoas estão falando que o senhor é João Batista. Jesus é. Não. Estão falando que o Senhor é Elias. Ei, não, Jesus. Estão falando que o Senhor é um outro profeta, mais um dos profetas enviados por Deus. E eles todos ali empolgados, falando trazendo feedback para Jesus, né? Daquela missão que foi passada. E eles passando ali para Jesus aquela situação. E aí Cristo vira para eles e fala assim: tudo bem, o povo está falando isso. O povo está falando aquilo outro. Mas e vocês? Quem disseram que eu sou? Para o mundo, quem é Jesus Cristo? Será que Jesus Cristo é o menino Jesus? Prego isso até hoje. Será que para o mundo Jesus é o Deus menino? Lá fora estão falando que Jesus é o Filho de Deus. Amém, Filho de Deus. Será que estamos falando verdadeiramente? Não, Ele é o Filho de Deus mesmo. Ele veio a essa terra aqui. Ele pagou um alto preço por você, um alto preço por mim. Ele teve uma morte de cruz, morreu sim, mas Ele não está pregado lá na cruz mais, porque Ele desceu, foi lá, enterraram Jesus, colocaram Ele lá naquela caverna. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia Ele falou, prometeu que ia voltar e cumpriu a sua promessa. Esse é o Jesus Cristo, irmão. Essa é a verdade sobre ele e não é pregada mais. Não falam que ele ressuscitou. Para muitos, ele está lá preso na cruz até hoje. Ele não está preso lá. Ei, ele está vivo. Ele está vivo. E vocês, meus discípulos, quem falaram que eu sou? E ele, naquele momento, eu fico imaginando: eita, agora pegou. Quem que nós falamos? Nós curamos. Nós expulsamos demônios. Nós fizemos de tudo. Mas quem que nós falamos? Certo é que do meio de todos ali, todos ficaram calados. Porque ninguém estava falando verdadeiramente quem era o Senhor Jesus. E eles andaram com Cristo, hein? Tiveram esse privilégio. Mas todos silenciaram. Porque não falavam dele. Ficavam mais impressionados com a graça, com o milagre, do que com o abençoador. As pessoas ficam mais admiradas, agraciadas com as roupas do que quem está vestindo. E eles calados ali. De repente um deles levanta a mão e fala: Senhor, ei, eu disse
que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Pedro levanta no meio de todos e fala: somente um, irmão. Eu falei que o Senhor é Jesus Cristo. Eu falei que tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus então olha para Pedro ali naquela situação e fala: ei, Pedro, não foi carne, não foi sangue, não foi homem, não foi poder de sua força que te revelou isso, mas meu Pai que estás nos céus que te revelou isso, Pedro. Você está certo, Pedro. Você está correto, é isso mesmo. Glória a Deus pela sua vida, Pedro, porque pelo menos um falou de mim. Pelo menos um. Que nós sejamos pelo menos um para falar de quem verdadeiramente é Jesus Cristo. Se você está aqui nessa manhã ou está me assistindo, é porque o Senhor está te chamando para isso, para você falar verdadeiramente quem Ele é. Ele espera isso de você, Ele quer isso de você, de mim também. Que nós venhamos a revelar ao mundo quem é Cristo. E aí Jesus então fala para Pedro: ei, Pedro, aí que dá o grande problema, né? Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Do original do grego, o pastor Wagner já até falou aqui. Jesus falou para Pedro: Pedro, tu és Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? E aí as pessoas falam: ah, Pedrão era o cara. Jesus ainda continua falando: ei, eu entregarei as chaves dos céus para você. O reino dos céus não prevalecerão contra as suas portas, contra as portas do reino de Deus. E as pessoas entendem errado, achando que Jesus está nomeando somente Pedro para uma grande comissão. Pedro virou o Não, não é isso que ele está falando. Nós temos que entender, buscar ali do original o que foi que Cristo falou, para a gente não replicar bobagem. Jesus diz: tu és Petrus, fragmento de rocha, um pedacinho de rocha. Ei Pedro, tu és Petrus, você é um pedacinho de rocha, mas sob esta pedra, a rocha, edificarei a minha igreja. Ele não edificou a igreja sobre Pedro, mas sobre a rocha. E rocha é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está falando para Pedro assim: ei, Pedro, você é um pedacinho da rocha, você é um pedacinho de mim, igual você e eu somos. Nós somos pedacinhos de Cristo, nós somos cristãos, pedaços de Cristo. Juntos, reunidos aqui, nós formamos uma pedra, a igreja, a rocha firme. E aí, no meio, tem uma palavrinha que fala assim: sobre esta pedra. Se Jesus tivesse dado poder para Pedro, ele não usaria a palavra esta. Português. Quando que a gente usa a palavra esta, essa ou aquela? E a gente nunca parou para interpretar assim. Olha, você vê como é que é? Essa, dois S's. Perto de quem ouve e longe de quem fala. Então eu falo para vocês: essa Bíblia, essa camisa, essa mochila, essa máscara. Eu estou falando para quem está ouvindo, para vocês, então é essa. Quando eu estou falando, está perto de mim, este microfone, esta Bíblia, este papel, perto de quem fala, longe de quem ouve. Aquela, longe de quem fala e longe de quem ouve. Aquele carro do pastor Wagner está longe de nós dois. Aquela casa lá na rua de baixo está longe de nós dois. Então é longe de quem ouve, longe de quem está pronunciando. Essa perto de você, longe de mim. Esta perto de mim, longe de você. Aquela está longe de nós dois. E Jesus fala sobre esta
esta Petra aqui, ó Pedrão, ó, é sobre esta Petra aqui que eu edificarei minha igreja. Eu vou edificar a igreja na rocha, que a rocha sou eu, Jesus Cristo de Nazaré. É isso que ele falou, irmão. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Está todo mundo achando que está na mão de Pedro, né? É Pedro que tem a chave. É Pedro então que define quem entra nos céus? Não precisamos de Jesus Cristo mais. É Pedro. Vamos bater um papo com Pedro. Ô Pedrão, quer bugar aí, deixa eu entrar. Não. Ele entregou a chave do reino dos céus para a igreja. Para nós, como igreja, como corpo de Cristo. E ele fala: o que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares nos céus terá sido desligado nos céus. Ele fala que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, irmão. Mas a igreja é você e eu, é o corpo de Cristo, somos nós. Por isso que fala: o que ligares. Será que é o que Pedro ligar? Pedro morreu, não morreu ou está vivo? Morreu? Então só na época de Pedro, então que ligava, né? Morreu, ele está lá no céu, ele não está ligando mais daqui da terra, está ligando de lá, então não tem jeito, né? É a igreja, é você, sou eu. Jesus entregou a chave dos céus para nós, para a igreja, para o corpo de Cristo. Pastor, só quer dizer então que a igreja salva? Não foi isso que eu falei. Pastor, só quer dizer que a igreja tem o poder de definir quem vai e quem não vai. Que a igreja que vai chegar lá e vai enfiar a chave e abrir, pá. Eu não conversei com o pastor Wagner na semana passada, esqueci de cumprimentar ele. Será que ele com a chave dos céus ele vai abrir para eu entrar? Pastor Wagner, se fosse pelo poder dele, ele colocar todo mundo. Ele ama todos nós. Se fosse pelo poder meu, certamente todo mundo também. Mas a Bíblia fala que não é pelo poder do pastor. Não é. A chave foi entregue para você, como igreja, para nós, porque nós, enquanto igreja, nós somos corpo de uma cabeça. Essa cabeça é Jesus Cristo de Nazaré. Enquanto você estiver neste corpo chamado igreja, seguindo a Ele, reconhecendo o seu senhorio, recebendo Ele como seu Salvador, pronto, foi aberto para você lá no céu. Foi aberto para você lá no céu. Você, enquanto corpo de Cristo, como igreja, nós como igreja, aquilo que nós ligarmos aqui na terra, vai ser ligado no céu. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Não? Casamento. Dá um exemplo, casamento. Casamento entre os noivos lindos, maravilhosos, então, isso aqui. Para onde que eles vão? Depois do cartório, né? É a igreja. E na igreja a gente faz ali uma celebração do casamento. Nós estamos ligando o homem à mulher e a mulher ao homem aqui na terra. E está sendo ligada aquela união aonde? Nos céus. O que ligares aqui será ligado nos céus. Pastor, eu estou doente. Pastor, eu preciso de uma oração. Pastor, eu preciso de uma porta aberta. Pastor, eu isso, pastor, aquilo. Vamos lá, vem cá. Como igreja de Cristo, vamos orar. Porque como igreja do Senhor Jesus Cristo, o que nós ligarmos aqui está ligado no céu. E desligar, pastor? A igreja agora vai fazer descasamento? Negativo. Não é isso. Você entra aqui angustiado. Você entra aqui oprimido, deprimido. Você entra aqui triste. Você entra aqui demoniado. Entra aqui da forma que for. A igreja ora, nós oramos e desligamos aqui na terra o poder do Satanás sobre a vida das pessoas e imediatamente é desligado nos céus. E aí passa a reinar sobre a vida daquela pessoa o Espírito Santo de Deus, Jesus. É isso que Cristo disse. É isso que Ele quer nos ensinar aqui. Você já foi liberto, você foi ligado nos céus. E eu disse ali hoje, a alegria do Senhor tem que ser a sua força. Jesus te escolheu, te chamou para ser filho, ser filho de Deus nele. Será que nós estamos aqui como igreja? Aleluia. Hoje está um dia de chuvinha gostosa. Eu não vou na igreja não. Eu confesso que foi difícil até para mim levantar hoje.
Mas eu sou a igreja de Cristo. Eu faço parte deste corpo. Eu não posso abandonar este corpo, eu não posso sair dele. Chama o povo para a igreja, irmão. A sua função é essa. Traga as pessoas para a presença de Cristo. Resgata esses irmãos que estão longe, que estão perdidos. Cadê? Pastor Wagner comprou tudo, aqui não é nem cadeira, aqui nós somos uma igreja chique, né, Lúcia? Poltronas confortáveis. Uma igreja bonita, de um povo bonito, avivado. Mas eu creio que se nós nos esforçarmos mais em falar verdadeiramente quem é Jesus Cristo, nós vamos ser Petros, trazendo mais pessoas para fazer parte da Petra, da rocha, da igreja. Sangue de Cristo tem poder. Amém? Alguém tem dúvida disso? Sangue de Jesus Cristo tem poder. Aonde o sangue flui? Aonde que ele fica? Aonde que ele corre? No corpo, né? Não é isso? Aí os enfermeiros mais entendidos devem falar que é veia e artéria, né? Não, vou entrar nisso não, que eu sou fraco. Mas o sangue flui no corpo, não é isso? Nós somos o corpo de Cristo. Ó, tá entendendo? Começou a entender aí? Onde é que o sangue flui? O sangue de Jesus tem poder? Está fluindo o poder do Espírito Santo de Deus aqui, no corpo de Cristo, na sua vida, na minha vida. Quando você abrir a sua boca, quando você falar do reino, quando você erguer as suas mãos, e em nome de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo vai operar através da sua vida. Dentro desta visão de corpo, se uma pessoa perder o dedinho do pé, o menor dedo do pé, cortou o dedo fora, separou do corpo o dedinho. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu não sei quem vai ser a mão, eu não sei quem vai ser o pé, a perna, o dedo, eu não sei quem nós somos aqui. Mas se um dedinho de um corpo humano do pé for decepado, o que acontece com o corpo? Continua vivo, não continua? Não continua? A pessoa vive sem um dedo do pé. Vive sem um pé, vive sem uma perna, não é? Ela vai fazer ali uma reabilitação, uma fisioterapia para reaprender a andar, por incrível que pareça, por causa do dedinho do pé, né? Porque faz falta. Mas o corpo vive, mas faz falta, porque aquele dedinho tem uma função. Mas o dedinho, longe do corpo, o que acontece? Morre, apodrece. O dedinho só tem vida no corpo, porque o corpo flui o sangue. Não seja um dedo decepado do corpo. Faça parte do corpo de Cristo. Faça parte desta igreja. Faça parte desta congregação. Faça parte dessa pedra, dessa rocha. Porque, literalmente falando, é isso que acontece quando nós nos afastamos da presença do Senhor. Quando saímos da igreja, pastor, você está falando isso que é pastor, mas eu já falei. Eu tive um tempo que eu andava parado. Que isso, pastor? Andava parado? Eu estava parado, eu vivia parado na obra de Deus, porque eu saí da igreja. E ali eu estava apodrecendo, eu estava morrendo, longe do sangue de Cristo. A diferença é que um dedinho, quando está morrendo, longe, não tem como fazer de reimplantá-lo, né? Tem um momento certo, tem que ter temperatura, aquele negócio todo. Mas no corpo de Cristo é diferente. O corpo de Cristo, se o dedinho voltar, ele é aceito. E o sangue volta a fluir e ele volta à vida. Mas e você como corpo
Resgata os dedos, irmão. Resgata essas mãos que foram cortadas. Resgata essas pessoas que estão afastadas. Chame elas para a presença de Deus novamente. A função é sua, a função é minha. Pastor, eu não sei falar de Jesus. Você acha que eu sei? Que é graça, que é dom. Isso aqui é Espírito Santo de Deus que capacita a gente a falar, a agir. Quem quer ligar aqui na terra alguma coisa esta manhã? Você quer ligar? Você é rocha, você é chamado para isso. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Existem partes deste corpo que está lá fora, morrendo. Existem partes desta Petra que estão soltas, perdidas lá fora. Olha para sua mão aí. Olha para sua mão. Olhou? Está entregue na sua mão aí a chave do reino dos céus. Você, como igreja do Senhor, apregoando a palavra de Cristo e os ensinamentos dele, está na sua mão. Para onde essas pedrinhas lá fora e os membros cortados irão. Certo é que Deus vai colocar uma vida diante de você. Ele vai dar oportunidade para você e para mim falarmos do reino de Deus. Você não está entendendo. Deus vai confiar uma vida a você, ou vidas a você, para você falar de Jesus para ele, ou para ela, para você fazer operar maravilhas na vida dela, para você orar, para você impor as mãos, tudo no poder que há no nome de Jesus Cristo. E você vai chamar ela para vir para o corpo. Você vai falar de Cristo e vai convidar ela para conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo aqui no corpo. Quer uma dica? Eu uso muito isso. E funciona. Se for uma pessoa que está só afastada, talvez seja mais fácil. Mas se for uma pessoa que não compartilha da nossa fé, apresente a ela um Deus diferente. Eu falo isso. Eu vou te apresentar um Deus que você não conhece. Eu quero falar de um Deus para você que você só ouviu falar. Lembra lá de Jó? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Isso não é mentira não, você vai falar do verdadeiro Deus para ela que ela não conhece direito. Para muitas pessoas, Jesus Cristo é o menino Jesus até hoje. Ou então ele está morto, fixado lá na cruz. Você vai falar de um Deus vivo para ela, um Deus que ressuscitou e está vivo por todo sempre. Você vai falar do Espírito Santo que opera no meio da igreja. Você vai convidar essa pessoa para ela vir aqui, conhecer um Deus diferente, o Deus vivo, o verdadeiro Senhor dos senhores. Amém? Você aceita esse desafio diante de Deus? Ele vai confiar em você. Erga suas mãos para Deus então. Senhor nosso Deus e amado Pai, esta manhã viemos à tua casa, Deus, porque aqui verdadeiramente é a igreja do Senhor. Nós somos a sua igreja. Estamos reunidos neste lugar, neste templo, Pai, porque cremos que somos o corpo do Senhor, conforme o Senhor mesmo disse. E se somos um corpo, e se temos um cabeça que é o Senhor, nós cremos também que o sangue do Senhor flui em nosso meio, flui em nós. Não deixa, ó Pai, que nós venhamos apartar deste corpo. Não deixa, Pai, que nós venhamos a ser amputados deste corpo. Continue conosco, Deus, que o teu sangue flua em nós. E capacite-nos, Pai, para levar o teu evangelho, para falar de ti para quem o Senhor determinar. Aquelas pessoas que o Senhor colocar diante de nós, ó Pai, nos capacite naquele momento ali, Deus, para falar de ti, falar do teu amor, para que essas pessoas também possam vir e fazer parte desta igreja, desta rocha, desta Petra. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.